E agora estaremos lendo do versículo 12 ao versículo 15, que nos diz assim: E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo até que se tornou muito grande, e tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado, nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Queridos, nós iremos falar sobre crises presentes na vida de Isaque. O texto aqui prossegue em seu relato, destacando a bênção de Isaque na colheita. Isso aconteceu porque ele procurou ficar na dependência divina, não descendo ao Egito, isto é, não tomando o seu próprio caminho. Observe bem o que diz o versículo 12 desse texto que nós acabamos de ler. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Qual é a causa dessa bênção? Porque Deus já havia dito anteriormente para Isaque não sair da terra dos filisteus, não descer ao Egito. Isaque fez conforme Deus determinara. Então aqui vem a causa disso tudo. Por isso, Deus o abençoou. É importante entender que assim como Deus abençoou a Isaque, Ele também quer nos abençoar, desde que obedeçamos em tudo a sua voz. Na terra dos filisteus, Isaque prosperou grandemente. Isso fez com que os habitantes daquele lugar passassem a ter inveja dele. Podemos crer que a situação ainda vai piorar pelo fato de Isaque ser peregrino, estrangeiro entre eles. Diante de todo esse cenário, começa-se então uma perseguição acirrada contra Isaque. Nós vamos estudar posteriormente sobre a questão dos poços que os seus inimigos entulharam, que também a causa disto era a inveja. Mas é interessante nós atentarmos para uma coisa: nem o poder, nem a riqueza de Isaque foram suficientes para lhe proteger, razão pela qual as lutas irão se intensificar e ele terá que sair dali. Nunca é bom confiar na riqueza como se ela fosse dar a solução para todas as nossas crises, para todos os nossos problemas. Nós sabemos que atualmente existem muitas pessoas com bom poder aquisitivo, muita influência política, mas elas são cercadas de problemas, de doenças, de enfermidades. Isso prova para nós que a felicidade na vida não depende daquilo que nós temos, mas sim daquilo que somos possuídos pelo Senhor Jesus Todo-Poderoso. Observe que o versículo 15 mostra que o progresso de Isaque não foi fácil. Ele teve que trabalhar em uma terra sem água. Mas quando prospera materialmente, cava poços que dão água. Até mesmo Abimeleque agora vai pedir que Isaque se retire de entre eles. Observe bem o que diz o texto no versículo 15. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado, nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Tudo por causa da inveja. Existem pessoas tão invejosas, nós vamos falar isso depois, que elas não conseguem produzir nada, cava poço e não dá nada. Então, se dão ao trabalho de entulhar os poços daqueles que sabem trabalhar, daqueles que têm história, daqueles que prosperam, daqueles que crescem na vida. Isso sempre parte de pessoas que não têm sucesso. O invejoso sempre manifesta essa atitude porque não alcança progresso, não tem sucesso.
E aí você vê que os filisteus não conseguiam nada. Aonde Isaque colocava a mão, Deus abençoava. Por quê? Porque ele era obediente. Os filisteus e o próprio Abimeleque pensavam que a bênção só vinha porque Isaque trabalhava. Mas eles não sabiam que Isaque estava prosperando em tudo que fazia porque se manifestou obediente à voz de Deus. Esses versículos mostram para nós que ainda que tenhamos promessas de Deus e vivamos em obediência, nós vamos entender que temos que trabalhar arduamente, enfrentar os invejosos, as oposições, as lutas. Todavia, é em meio a todas essas circunstâncias que o Senhor Deus nos faz prosperar quando obedecemos à sua voz, à sua palavra. Permaneça assim, obedecendo ao Senhor, ouvindo a sua voz, e que Ele nos guarde para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.